Agora a gente muda de assunto completamente, mas nós estamos falando sobre um assunto que vem sido recorrente ao longo do ano, né? As contas, ó, IPTU, IPVA, água, luz. Falando em conta de luz, por exemplo, desde o dia 1º de janeiro, alguns brasileiros podem optar aí pela cobrança diferente, né? Os brasileiros que quiserem optar terá aí a oportunidade de escolherem a tarifa branca, que é um tema que nós vamos abordar no quadro Entrevista. E olha só, estou recebendo aqui nos estúdios o André Brito, que é assessor de comunicação da Energisa, vai explicar melhor para a gente. Todo mundo quer saber mais sobre a tarifa branca. Bom dia, André, bem-vindo aqui ao nosso programa. E para a gente começar já, o que é essa tarifa branca? Tarifa branca, bom dia a todos que estão em casa. A tarifa branca é uma modalidade tarifária que é uma opção, né, para o cliente que queira aderir. Mas é importante dizer que em 2018, essa opção pela tarifa branca é voltada somente para os clientes que consomem 500 kW para cima. Ainda o precedente para todos os clientes ainda não foi aberto. Cliente de baixa tensão que tem um consumo médio de 500 kW para cima. Em 2019, o governo prevê a opção também para os clientes que consomem 250 kW para cima. E 2020 é aberto para todos os clientes, então, de baixa tensão. Então, quem quiser aderir tem que estar inserido aí nessa linha de corte de 500 kW para cima. Né? E o que são essas bandeiras tarifárias? Assim, a possibilidade de optar por elas foi uma ideia que acabou ajudando bastante. Muita gente tem tentado reduzir aí o consumo. Mudou, inclusive, o hábito, né, do brasileiro. No caso das bandeiras, né, que são vetores diferentes, que são cobranças, digamos assim, taxas por conta dos acionamentos das usinas termoelétricas no Brasil, para que contenham uma demanda que possam suprir a demanda de energia do país. No caso da tarifa branca, é uma tarifa que pode ser escolhida pelo consumidor, que ela vai ter horários de cobranças diferenciados. Então, por exemplo, aqui no caso da Energisa Sergipe, na nossa área de concessão, porque cada concessionário tem o seu horário devido, que isso muda muito de região. Vai mudar por concessionária. Por exemplo, aqui em Sergipe nós temos a Energisa e temos a Surgipe no sul do estado. No caso da Energisa Sergipe, o horário começa das 4h30 da tarde e vai até as 9h30 da noite. Sendo que de 4h30 até as 5h30 a gente tem um horário intermediário. Depois seguem 3 horas seguidas de horário de ponta e depois mais uma hora intermediária. O que significa horário intermediário e horário de ponta? O horário intermediário é um aumento de 3 vezes o valor da tarifa branca. E o horário de ponta é o acréscimo de 5 vezes o valor da tarifa. Então, o que acontece? Quem opta pela tarifa branca, pode dar um tiro no pé se não tiver disciplina suficiente para poder mudar seus hábitos. Esse é um ponto bem importante. Então, a gente vai e faz a escolha. Mas a gente tem que estar... Tem que ter disciplina. Dentro desse, né, limite que é exigido e não pode ultrapassar aí o que acontece é o seguinte, geralmente as pessoas trabalham o dia todo, chegam em casa normalmente às 18 horas, horário de pico. Pronto. Aí já é o horário de pico, o horário de ponta, o horário em que o valor da tarifa subiu 5 vezes em relação à tarifa branca. Então, o que acontece? Usar equipamentos como chuveiro elétrico, como ar-condicionado, máquina de lavar, ferro de passar, usar esses equipamentos nesses horários significa que você, em vez de ter uma redução pela escolha da tarifa, você vai ter um aumento na sua conta de energia no final do mês. Certo. Nós temos algumas dúvidas, eu gostaria de convidar o André Brito para que a gente pudesse conferir. Por favor, vamos aqui, os nossos telespectadores, muito obrigada. Eles mandaram aqui algumas perguntas e eu gostaria que o André respondesse para a gente. Vamos começar agora com a Jennifer. Jaqueline, meu nome é Jennifer, eu sou aqui do bairro Rosa Elze. A minha pergunta é, como saber quando optar pela tarifa branca? Boa. Quando optar pela tarifa branca? Quando você tiver, Jennifer, consciência de que há condição de você mudar
o seu comportamento quanto ao uso dos equipamentos elétricos. Por exemplo, como eu acabei de dizer, você evitar usar equipamentos que consomem mais energia, exemplo do chuveiro elétrico, do ar-condicionado, nessas 5 horas, né, que são dos horários intermediários e dos horários de pico. Certo. Porque se você usar esses equipamentos nesses horários, ou você continuar com o seu hábito de consumo com a tarifa branca nesses horários também, então, em vez de você ter uma redução do valor da conta, Você vai ter um aumento. vai aumentar. Então tem que ter cuidado aí na hora de optar pela tarifa. Mais uma pergunta. Minas Gerais, sou do bairro Ponto Novo. Eu gostaria de saber o que é preciso para aderir à tarifa branca? O que é preciso? Bom, primeiro está dentro do quadrante de 500 kW para cima. Certo. Tá? Então verifica na conta se já consome tem 500 kW ou não. É bom olhar tem que estar lá na conta já tem a média, tem a média de consumo lá explicada. Pronto, primeira coisa. Quem tem direito, em 2018, as pessoas que estão olha essa média na consumo conta. médio de 500 kW para cima. Perfeito. Primeira coisa. Segundo, tem que se dirigir a uma agência da Energisa, fazer a solicitação e assinar um termo de adesão. A partir daí, toda concessionária de energia tem um prazo de 30 dias para fazer a mudança do medidor de energia, porque precisa de um medidor especial. Certo. Mais uma pergunta. Olá, meu nome é Thaís, sou aqui do bairro Atalaia. Quais os benefícios da tarifa branca? Bom, quais os benefícios? O benefício é a redução do valor da tarifa em relação à tarifa convencional que é aplicada normalmente que as pessoas usam. Só que o que acontece? Há uma redução em torno de 35%, 40% em relação à tarifa convencional, mas só que há um aumento de 3 vezes ou 5 vezes quando chega no horário intermediário, chega ao horário de ponta. Então é por isso que é preciso analisar bem o seu próprio comportamento para saber se vale a pena ou não aderir. Uma vez a gente escolhendo, a gente pode retomar? Pode retornar a tarifa antiga, mas para retornar novamente a branca, existe um prazo de 6 meses aí, tem que se cumprir esse prazo de 6 meses.